O Goiás 24 Horas e a TV10 seguem entrevistando os possíveis pré-candidatos ao governo de Goiás. Nesta quarta-feira, falou o ex-governador Marconi Perillo. Agora chegou a vez do deputado do PSL, Major Vitor Hugo, que começou a nossa conversa falando sobre a possível inclusão de Goiás no regime de recuperação fiscal, que deve ser assinado nesta sexta-feira pelo presidente Bolsonaro por insistência do governador Caiado. Esse tema é um tema muito importante, né, da entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal. Então, em nenhum momento da minha boca saiu alguma palavra que fosse contrário à entrada do plano, à entrada no regime por parte de Goiás. A nossa cobrança sempre foi no sentido de transparência, de publicidade. A versão final do plano foi protocolada no Ministério da Economia no dia 30 de novembro. E até agora, o governador Caiado não mostrou para o Brasil e especialmente para Goiás, para os goianos, para a imprensa, para os especialistas, para os políticos de situação e de oposição e especialmente para a população goiana, para o povo goiano, do que se trata esse plano. Certamente haverá setores econômicos afetados, haverá setores do segmento público afetados e nós queremos saber em que medida, em que grau, de que forma, por quantos anos. Quais são as medidas? Quais são esses setores? Como eles poderiam ser afetados, deputado? Não, então, por exemplo... Quando você fala assim, plano, recuperação fiscal, às vezes muitas pessoas, o eleitor lá que está em casa, liga a televisão, entra na internet de vez em quando, recuperação fiscal. Mas o que é isso? Vamos traduzir. Então, vamos lá. O Estado de Goiás fez um sacrifício ao longo do tempo agora para aprovar medidas legislativas e quer se comprometer com outras medidas, e são essas outras medidas que nós queremos saber, e isso é constante de um plano. Um plano que é feito pelo Estado, que adere voluntariamente ao regime de recuperação fiscal e que a versão final desse plano foi protocolada no dia 30 de novembro. O governador deveria ter dado publicidade a esse plano. Como eu falei, e eu acho que as regras são pesadas, então, vão pesar diretamente no Estado de Goiás, para o Estado de Goiás. O que acontece? A Lei Complementar 159 lista no artigo 8º quais são as vedações que o Estado adere voluntariamente para que ele possa ser reconhecido no regime de recuperação fiscal. Por exemplo, não pode realizar concurso público em determinadas situações, não pode dar aumento para os servidores, não pode aumentar os subsídios fiscais para segmentos produtivos, não pode criar despesas obrigatórias de caráter continuado e mais uma série, não pode aumentar a estrutura do Estado, aumentando os gastos. Então tem uma série de vedações, vários incisos ao artigo 8º da Lei Complementar 159, que podem ser mantidos ou afastados em graus diferentes. Por exemplo, nesse também, plano. Se uma empresa, uma grande indústria quer vir para Goiás, aí não tem como dar incentivo nenhum para... Esse pode ser um caso. Pode ser o caso. A depender do plano... ser atrativo para grandes empresas. A depender do plano, sim, é uma possibilidade. Só para deixar claro, Cristiano, da minha parte, nunca houve qualquer óbice à aprovação do plano, ou a entrada, a homologação por parte do presidente da República. Mas é necessário que a comunidade, que a sociedade goiana, né, que inclui vários segmentos, né, tanto públicos, né, quanto privados, né, os agentes públicos quanto os agentes privados, tenham a noção exata do que se trata esse plano, para que a gente possa criticar, possa elogiar eventualmente e possa também contribuir. O presidente Bolsonaro disse na live com o senhor que o regime de recuperação fiscal vai prejudicar os servidores de Goiás, assim, será, pelo que eu entendi, será um estrago para os servidores. Bom, é preciso deixar muito claro que a adesão ao regime de recuperação fiscal é uma atitude voluntária do governador. Ele que planejou, que decidiu com a sua equipe entrar. Todos os ônus, inclusive de caráter político, que são decorrentes dessa entrada, têm que ser acreditados ao governador, porque é uma opção que ele adotou. Eu falei na live, Cristiano, que Goiás perdeu em arrecadação em função da política do governador de não só ter fechado o Estado, mas de ter obrigado, ter estimulado, ter pressionado que prefeitos também fechassem o Estado, prejudicando a economia diretamente, fazendo com que Goiás perdesse vários postos de trabalho, milhares de postos de trabalho, fazendo com que Goiás perdesse muitas empresas. Né? Só para ter uma noção do reflexo disso na arrecadação de impostos,
o Tribunal de Contas do Estado de Goiás fez um relatório comparando 2020 com 2019. 500 milhões de reais, meio bilhão de reais perdidos da arrecadação do Estado entre 2020 e 2019, na comparação de um ano para o outro, por causa dessa política do fica em casa e a economia a gente vê depois. Durante a pandemia, ele agravou a situação por causa desse déficit de arrecadação. Mas nós temos que olhar o plano e ver detalhe a detalhe, inclusive para que você que está nos assistindo, se você é de um segmento produtivo, você saber, bom, então a minha área vai ser afetada ou não? Você que é servidor público, você que é militar, estadual, saber, nós vamos ter aumento ou não vamos ter aumento? Vai ter concurso público ou não vai ter concurso público? O senhor tocou, inclusive, na área do militar, que é um profissional que dá a vida todo dia para poder proporcionar segurança para a população. E tem até um dado aqui levantado pela oposição do governador na Assembleia Legislativa, que demonstra que 5 mil homens dos 15 mil que estavam na ativa desde 2017 vão deixar a corporação daqui para 2022. E mais de 100 cidades em Goiás poderão ficar sem nenhum policial militar a partir do ano que vem. Com a recuperação fiscal, esse quadro poderia se agravar? Essa pode ser uma possibilidade? O Caiado, no passado, foi alguém que eu admirei muito. Votei no Caiado, fiz campanha por ele. A minha família tem uma grande admiração por ele. Meu pai faleceu no ano passado, era um grande admirador. Então, eu acho até que ele está na função errada. Talvez se ele fosse parlamentar ainda, se fosse um senador, quem sabe ele concorre ao Senado no ano que vem, e aí Goiás volta a ter um senador também, né, do peso, da oratória que ele tem. Mas ele, como administrador, como gestor, tem deixado muito a desejar. E, de modo muito particular, no que diz respeito ao trato com o servidor público, em especial com os militares, onde já se viu você promover os militares num ano e com efeitos financeiros somente para o ano seguinte. Isso é um desrespeito completo. Né? Onde eu converso com os militares na rua, né, tanto com PMs quanto bombeiros, eles não podem se expor, claro, existe uma hierarquia, né, existe todo um sistema. Eu fui militar do Exército por 21 anos, mas a insatisfação no seio deles é muito grande. Eu converso com as entidades representativas, está aqui, ó, tem até aqui o símbolo deles aqui, eu estou com a entidade, eu participei do Fórum Nacional das Entidades Representativas, né, dos militares e pensionistas estaduais do Brasil, e tenho conversado com as entidades representativas no estado de Goiás, e os presidentes todos, de modo geral, muito insatisfeitos com o governo. Não existe nem diálogo. Assim como eu converso com produtores rurais, converso com segmentos produtivos, né? Não existe uma possibilidade de chegar até o governador e explicar, ó, o nosso setor precisa de algum apoio em função disso e disso. Nós precisamos avançar em tal pauta. Por exemplo, a database, né, que é um direito constitucional dos servidores e dos militares. Né? O governador, como o plano trata isso? Não está claro. Inclusive, a própria Lei Complementar 159 ressalva já de plano. Não é necessário, não é, pela Lei Complementar 159, não é uma imposição para entrar no regime de recuperação fiscal, não é uma imposição que a database não seja paga. Então, só para ter uma ideia, que ela é ressalvada. Então, se o Caiado optar por não pagar a database, é uma opção dele. Em outras palavras, assim, resumo com o que disse o presidente Bolsonaro na live com o senhor. Depois que essa bomba estourar, não venham falar que a culpa é do Bolsonaro, porque foi insistência do governador Caiado. Sim, é isso. Cada um vai assumir os ônus e os bônus decorrentes das suas atitudes. E daqui a pouco, Major Vitor Hugo diz que Caiado traiu Bolsonaro e a direita em Goiás. Fique ligado.